Eu sou Lucas Abreu, chefe de cozinha, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre a festa da broa e do café. Sou Roseli dos Santos, descendente e pesquisadora do Quilombo Candendê, de Barbacena, Minas Gerais, e atualmente estou pesquisando a festa da broa e do café, conhecida como a festa do calango. Eu sou Aparecida de Santo, tem que falar filha de novo. Tudo, fala. Filha de Maria Clemença, de Jesus e José Quintino dos Santos. Morava em parte da Lagoa, é um quilombo da Lagoa em Candendê. Aí nós ia a pé e chegava lá, tudo bem, a festa que tinha, nós assistia. Quando era na hora daquela festa de sanfona, todo mundo dançando. E na hora de tomar o café, tinha as horas, na volta da noite, todo mundo tomava o café com broa, café com broa. E depois terminava, aí ia começando a dançar de novo, e até certa hora da manhã começava a quadrilha, aquela coisa bonita, e aquele rodeio de quadrilha, depois terminava o final, nós voltávamos para casa, ainda chegando na Lagoa de novo, chegando da festa. Quanto tempo da Lagoa até lá, mãe, no Candendê? Um quilômetro, assim, mas ainda andando a pé, tudo é muito gostoso andar a pé, não achava longe, não, mas ia a pé. E você acha que você tinha quantos anos, assim, na época? Para mim, eu tinha uns 8 anos, né? Eu acho que tinha 5, mas capaz que já era uns 8 anos que a gente tinha. Que eu lembro que a gente ia à festa lá e embora que saía, a hora que a dança começava, e tomar café, e a hora da quadrilha começava também. Depois da tarde, da noite, que parava de dançar, passava a dançar quadrilha. Aí a gente com aquela alegria, vendo aquela quadrilha, achando graça, todo mundo achando graça, achava uma graça da quadrilha, né? Que ficava um atrás do outro, rodeando aquela quadrilha, e depois terminava, todo mundo já despedia, ia embora para casa de manhã, tudo alegre, satisfeito, até com sono. Acabava às 5 da manhã, Lucas. 5 da manhã? Nossa, é muito tempo. E a Lagoa, ela faz parte de um conjunto de comunidades negras que a gente hoje chama de Quilombo Candendê. O lugar lá chamava Lagoa, mas era uma casa assim, que tinha tudo enquanto criação, tudo que tinha todo tipo de coisa de alimento, tudo, plantação, tudo. Até cavalo, né, mãe? Até cavalo. Como é que era o nome deles? Tupim, Avenida, Aliança, Violeta, Moeda, tudo isso. Era uma fartura. Era uma fartura imensa de tudo. Tudo que existia tinha na horta, era tudo. Laranja, banana, café, inhame, batata, mandioca. Mas a horta ela também era imensa, né? Até o terreiro também é imenso, o terreiro da porta da sala é imenso, o terreiro da porta da cozinha é imenso, dos lados também é imenso, tem o paiol dos lados também, gramineiro, aquela fartura é galinha, tudo é gado, galinha, porco, engordava capado, tudo, sortava escapado, os donos lá deu ordem, o papai, que podia sortar para lá e sortava de manhã. Tinha as horas de sortar, ele ia lá pro lado da Conquista, ficava para lá e depois voltava. Porque o Candendê ele ficava bem no grotão. Candendê é uma légua da Lagoa lá em Candendê. Mas nós ia sempre passear lá, depois que a gente cresceu, a gente continuou. Ia passear lá, que era uma beleza. Ao redor do Candendê tinha os moradores, que eram os fazendeiros. Tinha a festa também da nossa depois de vez em quando nós ia também. Tudo bem, assim, bem organizado mesmo. Era Como é que era o nome dos fazendeiros, mãe, que moravam ao redor do Candendê, da Lagoa, do Sítio dos Creus? O nome lá, Candunguinha, era do Titim que eles falavam. E os Moreira Campos também, né? Eles eram escravagistas, né, no século XIX. Mas tudo acho que era Platão, que papai trabalhava para isso tudo, né? Plantando roça, tudo é Platão
É Platão deles lá, de todos lá. No pós-abolição, Todos eles é Platão. eles se tornaram agregados desses fazendeiros, né? Então, assim, o Candendê ele acaba ficando nesse grotão e é no meio desse grotão que acontece essa festa do calango com desafios e o alimento principal era o cafezinho e a broa. Então, nada de bebida alcoólica poderia ser inserido na festa. A festa, ela era específica? Ela era uma comemoração? Ou era atrelado também à questão assim, da colheita do milho, né? Tem relação também a casamento, ou aniversário, assim, tudo sempre para fazer aquela festa. Ou para conseguir verba para eles construírem uma igreja. Mamãe, pai, irmã, tudo. Morava lá, né? Tudo vivo, né? Também, tudo. Então era aquela festa boa. A festa acontecia porque o Candendê ele é agrupamento. Tem o sítio dos crioulos de um lado, o Candendê no meio e a lagoa ao lado. E ao redor a gente tinha esses Moreira Campos, a família Oliveira, Rodrigues, que eram donos de fazenda e que foram escravistas no século passado. Tinha espante, tudo assim. E aí o que acontece? A família do pai e da mãe conseguiram esse terreno na lagoa. Assim. Mas eles andavam, né, mãe? Mais ou menos 6 léguas, né? 2 léguas cadejadas, né? Que eles falam, dá 6 quilômetros. Chique, né? Até chegar em Ponto Chique, que é o nome atual do Candendê hoje. E tem a história, o porquê que se transformou em Ponto Chique também. E aí... porque ele deixou de ser Candendê, colocou o nome de Ponto Chique, disse que chamava Ponte. Esse Cruzeiro veio, eu não sei, o nome de Ponto Chique, que achou que ficava melhor, né? Na verdade, foi em 1995 que a Câmara Municipal de Barbacena resolveu colocar esse nome. Achou melhor e ficou bom, né? Mesmo. O problema assim, é um nome patriarcal, infelizmente, que está atrelado a um coronel chamado Abel Moreira Campos. Ele conseguiu um terreno no Candendê, de um cara chamado Antônio Lourenço, e ele faz um galpão e ali as pessoas trocavam de roupa para ir chique para a cidade de Barbacena. Então, acabou que a gente vê que, infelizmente, né, os órgãos institucionais acabaram tirando o nome que é banto. Candendê é um termo banto, né, dos povos do centro da África que vieram para cá como escravizados, e colocou um nome patriarcal, um nome senhorial, né, ou seja, pela ligação política que o coronel Moreira, esse coronel Abel Campos tinha com a família Bias Forte na época. Então, tem isso. Mas em relação à festa, né, como a mãe disse, ela acontecia muito na casa da família da mãe da mãe. Do Tio Avelino. Então, que era o Tio Avelino, que era irmão da mãe. Irmã da mamãe. Então a festa sempre era lá. Então acontecia a relação do pai, da mãe, todas com a família da mãe dela. Fazia-se ela entre 2 comunidades negras. E aí acontecia, a casa do Tio Avelino ficava entre o Candendê e o sítio dos crioulos. E o termo crioulo, de acordo com as nossas pesquisas, ele se deve a pessoas que são nascidas no Brasil, mas são filhos de africanos. Então, quer dizer que a família do Elias Quintiliano, né, que é meu bisavô, e o avô da mãe, eram descendentes de povos africanos que vieram para essa região, se alocaram ali. Mudou de região, saiu da África, assim, do região de África que for, né? Que é a transmissão mesmo que Deus deu, porque para ficar melhor, né? Para ter uma vida boa, goteiro, graças a Deus. O pessoal chamava o papai de fazendeiro, tudo, porque era tudo bem mesmo, graças a Deus. Criou a família tudo bem, os meninos foram ser engenheiro, predeiro, fora, tudo, as moças foram trabalhar fora. E eu também depois, porque esse negócio foi ficando para mim, eu fui tocando a coisa. Em tempo da mamãe a gente trabalhava, a gente cresceu trabalhando, sabe, né? Na cozinha, ninguém ficava lá todo, cada um tinha o seu líder para fazer. Então cresceu assim, tudo certo assim. E a mãe fala que todo mundo participava da festa, né, mãe? Tinha que pagar um digitório, que era o nome que eles dão, mas na verdade chama ajuntório, que seria um auxílio, né, em dinheiro para as pessoas participarem dessa festa do calango. E esse digitório, no termo, né, do Candendê, ele era usado ou para fazer casamentos, ou justamente para comprar, né, os materiais que eles usavam, que o Tio Avelino usava. Era feito numa varanda, né, mãe, da casa dele, ele estendia uma lona, e era ali dentro que começava e tinha desafios de calango. Né? A barraca de dançar, né, feita lá de fora da porta da sala, assim, e cabia todo mundo. Assim. E como eram esses desafios de calango? Como que aconteceu
Então, essa troca? Era regado muito ao som de tamborim, viola, sanfona, né? Então, assim, a gente vê também essa mistura cultural, né? Você vê o tamborim árabe com o violão e sanfona europeu e, ao mesmo tempo, com o toque, né? A performance afro, sabe? Afro-brasileira, que é o estilo deles de amassar a terra, assim, sabe? Nas danças. E aí esses desafios aconteciam geralmente em rodas, qualquer pessoa podia participar, que você jogava coisas do cotidiano, meio que não podia ofender, né, mãe, as pessoas, justamente porque tinha famílias, minha mãe ia com 8 anos de idade, mas ao mesmo tempo era uma rima rápida e meio que debochada, assim. Eu consigo lembrar de algumas, assim, eu não participei, mas nas entrevistas que eu fiz lá, eu lembro do Genésio, que é o primo da mãe. Ele cantou para você ver. Ele cantou para eu poder gravar, e ele era mais ou menos assim que o Genésio disse. Um dos trechos do Calango, né, nessa rima. Leonardo, Leonardo, tem dia que meu pai já sabe. O dia que eu acordo... o que ele fala? Deixa eu pensar aqui, peraí. Leonardo, Leonardo, tem dia que meu pai já sabe. O dia que eu acordo danado com o cabelo arrepiado. Mas tudo brincadeira, era um cântico de brinquedo, era um né? cântico de brinquedo, mas aí tinha que vir um outro e responder rapidamente. Pergunta aos meus irmãos se já tem café coado. Aí vinha o outro e falava, se tem, fico feliz, se não tem, fico danado. Aí o outro vinha, passa a mão no meu porrete, caceto para todo lado. Aí tinha que vir um outro e responder, bebo leite de morcego como rato está pecado. Aí vem o pai e fala assim, aí meu pai disse para mim, garoto malcriado, no tempo que eu te batia, antes tivesse te matado. Então era uma brincadeira que eles faziam e o outro tinha que pensar muito rápido assim para tentar responder o desafio do Calango, né, mãe? Depois fazia uma roda, né, parece, né? Terminava às 5 da manhã com a quadrilha. Então tinha os momentos da festa. Era uma festa longa, né? Era uma festa longa. Começava às 8, imagina, né? Às 8 da noite. Tudo alegre, né? Não tinha briga, não tinha nada. Só que fazia tudo para não dar tábua nem nada, porque se desse tábua eu já não achava bom. Mas então ia tudo excelente, né? Tábua significa que as moças que participavam do Calango, elas tinham que dançar com os rapazes que estavam na festa. Tá dando tábua, né? Que ditado tábua. Se desse a tábua, elas teriam que ficar lá dentro da casa, não poderiam sair, porque o desafio já deixava as pessoas um pouco mais acentuado. E ainda esses rapazes que pagavam digitório ainda recebiam a tábua, então eles tinham medo de confusão. E tinha o delegado, né, que era o cara que ia até Barbacena, conversava na delegacia para a liberação do alvará, para que pudesse ser feito, era tudo bem organizado. E aí o Genésio, que é o primo da mãe, ele fala que aos 13 anos ele já era sanfonista, ele já aprendeu desde cedo, e que o pai dele também era um dos tocadores, e quando eles percebiam que essa rima estava ficando acentuada e que o negócio talvez fosse, né, ficar mais severo, o pai já olhava para ele e já sabia que ele tinha que diminuir um pouquinho da tonalidade da sanfona para acalmar os ânimos. Aí passava-se para a dança de pares, entre as moças e os rapazes, e aí depois ia, né, para o grande evento que era a broa e o café, e os biscoitos, quitutes também, que eram feitos pelas mulheres ali da comunidade. Então era toda uma cerimônia para o momento principal, crucial, que era a broa, comer a broa e tomar o café. E é algo que, apesar da festa ter terminado na década de 60, né, de acordo com a idade da mãe, possivelmente deve ter sido isso, até hoje eles fazem, a gente chega no Candendê, porque hoje eu moro em Barbacena, né, na verdade eu não nasci lá, nasci em Barbacena, mas quando eu voltei para pesquisar, a primeira coisa que eles oferecem para a gente é o cubu, né, que seria essa broa. Isso. E o cafezinho, aí eles falam, esse daqui é do nosso evento, da festa do Calango que acontecia. E é legal porque o calango, na verdade, né, apesar de ser o nome de um lagarto pequeno, né, ele foi muito utilizado no Nordeste como um termo embolado. Né, e aqui no Brasil, aqui na região de Minas, São Paulo e Rio, que ele acaba recebendo esse nome de calango. E era algo que já acontecia na época da escravidão, no Eito. Então isso traz também esse momento de resistência, porque no período escravista, o calango ele era feito entre as pessoas escravizadas para fazer deboche do feitor, porque eles utilizavam palavras banto que o próprio feitor e às vezes o senhor dono da fazenda não conhecia. Então às vezes eles falavam, malungo, malungo, o engoma vem.
e cantando, né? Como se foi, e o outro continuava o desafio. E aí quando você vai pegar isso e traduzir para Banto, Malungo e companheiro, amigos, até hoje, né, mãe? A mãe sempre fala, eu vi o Malungo no centro, e Ngoma era uma árvore oca que existia na África. Então, amigo, companheiro, cuidado que o cabeça oca está vindo. Então, fica esperto, sai aí, para de descansar e finge que está trabalhando. E aí passou isso depois para as comunidades negras, quando no pós-abolição, como um grande evento. E chegou até o Candendê, que durou até os anos 60. Hoje ainda tem essa cerimônia em volta da broa e do café? Ainda é muito presente ou isso com o tempo foi se perdendo? Como que está esse processo hoje em dia? Uhum. Então, como acontecia muito na casa, né, do Tia Avelino, do pessoal ali do Sítio dos Crioulos, quando ele foi morrendo, a festa também foi acabando com ele. E os jovens, né, igual o Genésio, por exemplo, a maior parte deles, eles saem do Candendê quando não tem emprego. Mandaram para trabalhar fora, né, São Paulo, então onde achou emprego eles foram, né. Então, Ponte Chico foi ficando... Barbacena, veio para Barbacena, Belo Horizonte, São Paulo. Eu fui trabalhar, pro final, depois que eu fiquei... Depois que eu já tinha trabalhado aqui, já não estava casada mais, já estava trabalhando mesmo. Eu já cresci trabalhando, mas na comparação... No final, e quando eu fui para longe, todo mundo já tinha ido trabalhar, já estava lá, uns que já nem estavam aí mais, uns já tinham falecido, tudo assim, os tios faleceram, tudo falecido. Ponte Chico, quando eu fui no Ponte Chico com a Roseli, eu achei tão... Não conhecia ninguém, porque tudo da idade daquela menina ali já. E a gente, quando saiu de lá, tava os antigos foram falecendo, a gente trabalhando no caso, e foi para minha casa, cada um foi para sua, cuidando, a gente já cuidava, mas foi cuidando, a gente, cada um para o seu lugar, né? Quando foi no final, que eu voltei de tudo, que eu voltei de viagem, voltei de que eu trabalhei fora, tudo em 2 lugares. Trabalhei 2 anos fora. Depois que eu vim, tá em casa, trabalhando em Barbacena, que eu tive a Roseli, eu estava estudando à noite, estudava à noite, trabalhando também. Cheguei de lá, comecei a trabalhar aqui outra vez, mesma coisa, e estudando à noite, tudo, depois eu tive a Roseli. Aí a Roseli cresceu, ficou com 20 anos já, ó. Quando fez 30 anos, eu achei até engraçado. A gente voltou em São Paulo. Voltei em São Paulo para ela conhecer lá. Ela queria ver quem é o pai, meu pai, eles que saiu daqui mesmo, então morava lá pro lado dos passarinhos, coisa e tal, mas mudou para São Paulo. Mas só que a gente conheceu, mas a gente conheceu aqui, né? Aí passou, então, quer dizer que o negócio foi meio um mistério de Deus, né? Porque depois eu criei a Roseli muito bem, coleção na creche, eu trabalhando a mesma coisa e tal. Ela ficou na creche, cresceu, formou. E de tanto eles falarem, anos, né? Ela fez 30 anos, nós foi em São Paulo. A gente foi em São Paulo para conhecer a história do meu pai, que não tem nada a ver com Calango. Não tem nada a ver, essa é a história da agora. Assim, de tanto escutar eles falando, né, sobre a festa, sobre o Candendê, que eu acabei virando pesquisadora para tentar entender. Depois ela estudou, formou, aí pronto, a dona aula e tornou estudar outra vez, formou esse negócio de pescador, assim, de, como é que é, de quilômetro, formando essas coisas assim, de quilômetro, coisa de África, tudo assim, né? Trabalhou uns 4 anos, não, estudou, depois que ela formou, ela estudou mais 4 anos para formar isso aí, virou doutora nessa formatura. Aí que nós fomos lá, eu tinha 30 anos já. Falei, gente, mas um mistério. Eu estive em São Paulo 1 ano, em Belo Horizonte 1, São Paulo 1. Então, 2 anos fora. Depois que eu estou aqui, já tive a Roseli, ela já cresceu, já estudou, já formou. Eu também estudando também, eu trabalhava, mas estudar também. Sempre estudando. E ela formou tudo, depois de formar, nós, 30 anos, a gente não esperava disso, eu falei, mistério. E nós voltamos em São Paulo. Aí eu falo que a casa que a gente mora hoje, Barbacena, é como se ela fosse, de Deus mesmo, né? Talvez a continuidade do Candendê, sabe? Sim. É uma pena que a gente tenha perdido a festa, é algo que a gente está tentando ver se consegue revitalizar. Mas talvez essa festa do Calango, o desafio, né? Ou a festa da broa e do café, a gente estava pensando em fazer o ano passado, 2022. Sim.
está completando 10 anos que a gente conseguiu titulação de Palmares, como reconhecimento de terra quilombola. É, porque eu estava contei, era tudo assim, como é que era, que a gente cresceu assim, né? Eu ia atrás da mamãe, a mamãe levava a gente para essa festa, tudo, contei ela, tudo esse negócio da festa do café. E namorava, podia namorar lá, mãe, na festa? E podia namorar nessa festa? Quem é que? Vocês. Vocês eram eu com 5 anos, 8, eu ia namorar. A criança, né, Lica? Só que a gente é alerta, porque a gente, né, saber tudo da gente é alerta, graças a Deus. A gente, a mamãe, tinha um dia de lavar roupa, que a gente tinha tudo lá em casa, mas sempre tinha um córrego lá embaixo que a gente gostava de ir lá também, assim, com a mamãe, que ela levava bastante de roupa, lavava lá, a gente ficava lá brincando, tinha umas pedras, chamava pedras de sabão, as pedras igual sabão que a gente faz em casa, sabão preto, sabe? Aí nós ficávamos lá brincando, quando ela tá lavando roupa, nós tá brincando com aquelas pedras, pulando de lá, pulando de cá, com o corguinho é raso. Aí então era uma beleza, tudo era bom. Nossa, mas a gente aproveitava, depois voltava para casa com a roupa, tudo. Depois não precisou, depois não lavou mais nada de roupa lá, tudo foi mudando tudo assim, sabe? A gente cresceu também, mudou tudo, né? Muda tudo. E a senhora dançava muito na festa da Broa e do Café? Ah, dançava. Eu achava graça dele, né? Eu achava muito bom dançar. Da manhã. Como é que dançava? Você lembra? Aí a quadrilha, não, aquela risada, porque todo mundo achava graça da quadrilha, um segurando nas cadeiras do outro, aquele batido da quadrilha, assim, rodeando. Ah, mas era uma graça. Mas a gente, até hoje a gente até ri, porque de tanto, que parece que é alegria só, né? Muito bom. E na festa tinha só broa e café ou tinha mais coisa na mesa? Ah, isso tinha. Só que a gente que é criança, eu sei da broa do café, porque quando é criança, a pessoa presta atenção só naquilo, né? Na broa, aquela broa redonda que em casa fazia também, né? Que usava. Na roça é isso assim, né? Na lagoa é roça, não é na cidade não. Então lá tinha um forno também, que até o irmão mesmo que fez o forno, então lá fazia. Então lá todo mundo nessa tarde de broa. Então a gente chegava lá e a gente achava a graça das broas. Né? E é bacana pensar, porque eles faziam os quitutes antes de receber o tal digitório, né? Então você confiava que a festa ia ser um estrondo, que ia ter bastante gente para cá. Isso aí tudo, é arroz doce, é coisa tudo. Nossa, aquela fatura, beleza, tudo enquanto é coisa boa, né? Quitando, tudo junto. E até os fazendeiros locais iam, participavam, sabe? Do evento. Tudo, platô, tudo, mas tá tudo unido, indo, assistindo, né? Mas... Então era uma festa muito aberta, né? Era uma festa aberta. É diferente até de outros tipos de festas que acontecem em outros quilombos, porque ali o termo de racialização era mais um termo de você ser reconhecido pela comunidade, independente da cor da pele, sabe? Então você tinha, como a mãe fala, era todos morenos, né, na visão deles, que era essa visão conceitual mesmo, né, de fazer parte da comunidade. Sim. Então, independente se fosse, né, os fazendeiros, ou se fosse a galera da Lagoa, ou se fosse a galera do sítio dos crioulos. E como é uma comunidade também que eles se interligavam também matrimonialmente, né, se a gente for falar isso, porque eles sempre, pelo menos os 3 vieses estavam interligados por relações matrimoniais e estavam ligados aos fazendeiros por relações de agregados. Tudo bem que com... Platão de serviço, né? Roça, negócio de plantar roça. E muitas vezes de apadrinhamento também. Arrostar pasto. Tudo assim, o pessoal olhou de casa, nossa senhora. A maior parte desses aí, parente do Tia Avilino, ou, né, mãe, igual o João Pedro, eles eram afilhados dos fazendeiros, dos Moreira Campos. Então, e às vezes eram criados nas fazendas, né, mãe? Muitas vezes eles iam novinhos para trabalhar, né? Que era assim, que era o propósito de você ir. Aquela coisa que era união, né? Era isso. Então tinha essa noção para eles de união, independente, né, da hierarquia ou de como que o outro via, por exemplo, a festa. E se vê agora assim, a pessoa não acredita, porque fez tudo assim, mas tá tudo bem, mas sumiu tudo, porque, né, tudo acabou. Os pais, muitos dos irmãos já foi, pai já foi, mãe já foi, fazendeiro já foi, que a gente trabalhou lá, essa também trabalhou, tudo que já trabalhou. Que, quando fui no Ponto Chico, quando ele já pagava, não tinha. Trabalhei em São Paulo, vim embora 2 anos para lá, para cá, depois vim, tô trabalhando aqui, depois tive ele já cresceu, já formou, já virou doutora. Aí nós saímos, vem cá no Ponto Chico,
A gente acha, gente, mas acabou tudo. Só alguma casa, ali, aqui. E era tudo cheio, tudo povoado. Tio dali, tio daqui. Padrinho dali, padrinho daqui. Você tinha um padrinho, né? Mas tinha um padrinho misterioso mesmo. Nossa, tinha um padrinho Reginaldo, né, mãe? Que ele tocava, né? Também, como que era? Trabalhava na Conquista, coitado. Trabalhou lá, assim, igual filho, sabe? Ele trabalhava lá, mas era igual um filho da fazenda. Ele, todo ano ele ia na Aparecida do Norte, vinha com saquinho de bala. O dia que ele ia lá, ele vinha com saquinho de bala, levava para a filhada. Aí eu que era filhada. Chamava padrinho Reginaldo. A gente ficava alegre, que ele sabia que ele ia tocar sanfona de noite. Levava um saquinho de bala e tocava sanfona aquela noite. Nós ficava tudo alegre. Era tudo assim. Aí, depois de vez em quando ele tinha tempo, ele ia lá à noite para tocar sanfona. Nós ficava tudo alegre, tocar sanfona. Depois foi quando ele faleceu. O negócio de pensão alta, porque tinha até pôr no sangue, coisa e tal. Não tinha esse negócio de pensão alta, ninguém sabia. Muita gente foi, né? Nós também não abrimos os olhos, é porque depois que a gente ficou velha, veio, né? Essa lição assim que tem isso, tem aquilo, aí começou a tratar e achou tudo. Todo mundo é pensão alta, pensão alta, pensão alta. Quem não é a pensão, tem muitos vai assim, ó. Porque depois da gente ver essa, a gente tá vendo. O Reginaldo, ele não nasceu na comunidade, ele é de fora, ele é externo, mas ele foi ser um dos chefes nessa fazenda da Conquista, que é a dos Moreira Campos. E aí, de alguma forma, né, mãe, como os Moreira Campos, a lagoa ficava num terreno dos Moreira Campos, então era uma terra negra dentro de um terreno de um fazendeiro branco. Em volta era dele, chamava Fazenda Três Pontes. Que terreno. A horta lá no tamanho, subia lá no campo assim, e descia lá embaixo, para lá assim. E essa fazenda tem uma história muito antiga era uma horta no tamanho. De relações de padrinhamento também. Tá? Mas o resto por roda é o terreno dos fazendeiros, deu ordem para o papai criar os gados, sortando para as terras, assim, para os lugares, né? Ele teve essa sorte também. Deu ordem para ele sortar os gados, ele tirava leite e sortava. Os cavalos, os Moreira Campos deixavam eles colocarem o gado no território deles, já que era um miolo dentro de um território maior. Né? Mas esse território era deles por titulação, por causa de uma herança que um dos parentes, né, do pai da minha mãe conseguiu de uma madrinha branca que tinha comprado esse terreno, apadrinhou esse rapaz. E aí acabou doando essa terra para ele, que acabou passando para a família Duarte, que é a família do pai da minha mãe. Então a gente tem uma família Duarte que se junta à família Quintiliano, do sítio dos Crioulos, e que promove uma festa no Candendê. Nossa, uma mistura cultural muito forte, né? Senão tinha morando tudo no Ponte Chico, mas ele não teve essa sorte de ir para esse lugar que chama Lagoa, fez uma casa lá de todo tamanho, criou a família, tudo 10, 11 pessoas, criou tudo lá. E cresceu tudo, uns foi trabalhar, outros trabalhar em casa, esparramou assim. Mas tudo, trabalhou tudo assim, depois de tudo formado aí, cada um foi para o seu território, né? Seu serviço, coisa e tal. Mas é sorte, porque teve uma casa muito boa, no terreno, não uma horta, terreno assim, uma horta grande, para baixo e para cima. Tinha o paiol lá, cheio de milho, graninheiro, tudo, tem galinha, tudo. Nossa. Ficava próximo à lagoa. E aí mudou. Na verdade, o terreno que esse rapaz ganhou da madrinha, da Maria Serpa, que ela chamava, era do lado mais perto da Fazenda Três Pontes. E aí os Moreira Campos meio que fizeram uma força assim para que a avó da minha mãe, a Ana Duarte, trocasse o terreno e passasse para o lado de cá, onde tinha uma lagoa. Só que para eles foi ótimo, porque quando passou para o lado de cá, a gente ficou mais perto do Candendê, que já eram os vínculos mesmo matrimoniais que existiam entre a família Duarte e os quintilianos. Então acaba que, né, mesmo eles, às vezes, os Moreiras querendo ter um território mais próximo, só entre os irmãos, acabou facilitando com que as comunidades se aproximassem cada vez mais. E talvez seja isso o processo que ajudou a eles a ter essa resistência, né, de ficar no local, onde é um território, não é um quilombo, a gente fala que não é um quilombo histórico, porque lá não é um quilombo formado ainda no período da escravidão, foi um quilombo formado no pós-abolição, então a gente chama de quilombo ideológico, como as favelas do Rio, por exemplo. E esse quilombo ideológico, ele só resistiu ali porque eles fizeram essas alianças também de apadrinhamento com esses fazendeiros locais, porque é um território fértil.
Então não é um território que você fala, não deixar, né, para que a população negra habite porque não me interessa. Não, interessava. E a gente tem até uma parte, né, que fala sobre o rato da barriga branca, que a minha tia irmã da mãe, a tia Ana Francisca, ela sempre falava que era o rato da barriga branca, porque aí, depois pesquisando, eu descobri que era uma tramóia que alguns descendentes da família Moreira Campos tinham feito para tentar pegar esse território ali, que era da Lagoa, mas eles conseguiram resistir até o meu avô resolver vender uma parte e vir para Barbacena. Né? Criança fala aquilo tudo assim, mas não é nada porque, na comparação, o rato, Boa Vista... porque é o tema de roubar mesmo, né? E branco por causa da cor da pele, né? Ou seja, ela escutou isso de alguém e acabou transmitindo isso, chegando até nessas novas gerações. Mas depois terminou tudo bem, que a Boa Vista, que era do outro, aí fez um acordo lá com a fazenda da Boa Vista, coisa e tal, depois pronto, acabou tudo bem, tudo em paz. Existia uma fazenda, tudo, né, nessa região que a gente conseguiu, lá, assim, a fazenda era nossa. Sim. Só que o Eduardo Moreira Vargas, que é da família Moreira Campos, ele conseguiu... para cá e ele fazenda para lá, senão nós está perdido. Ele articulou várias estratégias para ele conseguir pegar a fazenda. Ficou tudo em paz. Ficou muito bom assim. A fazenda lá nessa Boa Vista, pronto. As pessoas iam lá, alugavam lá, trabalhavam lá. Até os perdeiros que moravam lá, que fez a casa. Aí papai vendeu o carro, que já estava de idade, nós tudo já grande, já, cada um cuidando de sua vida. E vendeu a lagoa e passou para Barbacena. E o perdeiro morava nesse. Como é que chama? Essa Boa Vista, né? Lá chegava um, mudava, outro chegava, mudava, depois o perdeiro chegou, tá morando lá também. Aí esse perdeiro até que fez a casa lá, que era do Caminho Novo. Aí papai mandou da roça para lá. Foi até melhor. E aí foi melhorou, se desintegrando, né? Ele já estava de idade já. E também a festa. Aí, felizmente a gente não conseguiu trazer a festa para Barbacena. Pronto. Justamente por isso, né? Cada um procurar essa divisão. É aquela coisa, mas tudo em paz também, tudo bem, graças a Deus. Acabou assim, mas não acabou, porque só acabou porque já não existe mais, né? Mas tudo se acaba mesmo, né? Mas acabou bem, né? Mas a senhora sente falta da festa? Não sente, não, a gente conta porque, né? Ela nasceu agora, eu falo assim, depois de tudo, né? Depois que eu vim dessas, trabalhei fora, tudo, já descasei, 15 anos de casado. Depois de separado, separação de bem, um foi trabalhar fora. Aí eu fui trabalhar fora, trabalhava aqui, Barbacena, sabe tudo. Então na casa de família, sabe? Serviço, não passava serviço, porque na casa de família você vê, tem tudo. Não é num lugar só, vai na cidade inteira, tudo assim, aonde tivesse. Então nunca faltou serviço, nunca faltava. E apareceu serviço até em Brasília para mim. E outro em Belo Horizonte. Foi escolhido, falei, gente. Aí pensei, fui para Belo Horizonte. Foi bom, porque em Brasília, depois que ele nasceu, cresceu. Deixa eu ver, depois que eu fui. Quando eu fui para Belo Horizonte não tinha ninguém, não. Depois que eu vim de Belo Horizonte, um ano em Belo Horizonte. Um ano depois saí de Belo Horizonte. Um ano em São Paulo. Depois que eu vim de São Paulo, estava trabalhando aqui, que eu tive a Roseli. A Roseli virou moça. Aí, quer dizer... Aí que nós fomos em Brasília, isso que quer dizer, em 2012. Foi em São Paulo, depois foi em Brasília. Aí que eu vi, falei, nossa senhora. Em Belo Horizonte, era num apartamento décimo andar, na rua Goitacazes. Os patrão eram engenheiros, os filhos também, tudo. Aí, mas fiquei um ano lá, apartamento décimo andar. Cheguei lá, ele falou que ia me buscar. Combinaram assim que eu estava na casa da minha irmã, que a minha irmã é a mulher de soldado. Aí eu estava lá ajudando ela, tudo coisa e tal. Depois a dona Maria fazia almoço lá, aí falou que estava precisando, aí pronto, arrumou esse, aí eu arrumei esse emprego, aí tá tudo bem lá, fui para lá. Aí disse que ia na rodoviária me buscar, coisa e tal. Acho que enquanto ele está dormindo, quando eu já estava chegando lá. Porque assim, né, filho de rico assim, está dormindo, depois ele é doutor também, né? Estava dormindo, depois ele levantou até que ia sair para ir lá na rodoviária me buscar. Quando eu cheguei de tarde lá, mas graças a Deus, ele vendeu tudo direitinho, precisa saber andar, né? Também não é assim um tom analfabeto, que ele sabe, eu sempre estudei. Essa festa do Calango seria importante? Bem, fiquei um ano. Hoje em dia ela seria importante até mesmo para agregar o pessoal do Candendê, sabe? Sim. Lá tem uma escola, né? Que apesar dela estar dentro de um território quilombola reconhecido por Palmares, ela não está registrada, a gente não conseguiu encontrar o registro dela junto ao MEC como escola quilombola.
E aí, assim, isso dificulta até para a gente trabalhar o conceito de educação quilombola, né, com toda a cultura afro-brasileira com esses alunos. Mas aí, uma das necessidades, eu acho, do resgate dessa festa da broa e do café, do calango, justamente com essas crianças da escola, para que eles possam saber um pouco dessa história que foi perdida e que hoje a gente pensa como memória afetiva, né? E até mesmo para eles continuarem resistindo, porque hoje não é mais só fazendeiros, hoje são terras que são perdidas em troca de alimento, porque eles não têm, às vezes estão sentindo, né, necessidade de se alimentar e tal, com italianos que estão segregando desses territórios. Então, acho que uma forma dessas crianças não saírem como a geração da minha mãe saiu de lá, seria esse resgate cultural. E talvez a festa da broa e do café, como você percebe, é um dos elos que mais ligava essas comunidades que ficavam ali ao redor. Mesmo estando sendo circulados por fazendeiros, eles resistiram há tanto tempo. A primeiro registro que se tem do Candendê, termo Candendê e Sítio dos Crioulos, vem um documento de Minas Gerais de 1885. Nossa. 1895, porque ele é pós-abolição. Ou seja, já existia esse termo Candendê ali, foi algo que foi feito de forma, né, talvez culturalmente, que acabou se tornando um nome mesmo, o lugar. E durou até 1995. Então, de 1895 até 1995, era Candendê que era conhecido, era o nome, inclusive em registros oficiais. E aí, talvez esse elo entre essas comunidades fosse que fortalecesse também essa população. Então, acho que para eles seria importante que eles conseguissem resgatar isso, para que essas crianças resistissem, né, e mantivessem esse território. Essa tradição que foi se perdendo ao longo do tempo, né? E é incrível também como na nossa história, né, a nossa relação com a alimentação, né, ela é muito agregada até ao cultural mesmo, né? É uma coisa nossa celebrar em volta do alimento, seja o motivo que for, né? E quando você me falou um pouquinho antes sobre a sua pesquisa, né, e sobre esse elo entre as comunidades em volta de um pedaço de broa, eu fiquei assim, gente, é incrível essa conexão e essa junção mesmo, né? De culturas de regiões diferentes, mas a mesma mentalidade profunda mesmo de África, do que veio de antes, né? E é até interessante você ter perguntado se não era um evento de festival do milho, né? Porque a gente for pensar a base do cubu, né? E o milho é indígena, né? Assim, mas trazido pelos povos indígenas. E a gente tem os povos indígenas que estão ali ligados ao Candendê, que são os povos puris, que moram hoje na região de Padre Brito. Então você vê essa circulação de cultura, né? Essa mistura, né? Ou seja, você utiliza um fragmento, uma matéria-prima, mas faz o cubu, que é um termo banto, uma dança performática, utilizando instrumentos que você percebe que são instrumentos europeus, que são instrumentos árabes, que acabam agregando bastante na festa, né? Sim, e quando a gente vai estudar sobre a região caipira, né? Não só Minas Gerais, mas todas as regiões que são pertinentes ao termo, né, caipira, que a gente pega interior de São Paulo, interior do Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pedaço do Rio de Janeiro ali, da parte norte. Nossa. Essa base do milho, né? Sim, e a gente vê essa troca, né? A região, antes, né, os povos originários que estavam aqui, eles já cultuavam milho, então foi uma coisa de transição, foi um choque de cultura mesmo, né? De forma literal. O milho também já é cultivado em África, né? Tanto que a gente tem hoje a referência do milho crioulo, que é um grão que não é brasileiro, né? Ele foi sendo desenvolvido aqui, mas ele não é daqui. Então a gente tem essa troca de informações, né? Que vai permanecendo ao longo do tempo. Então e a gente sempre acaba, por estar em Minas Gerais, né, que é uma coisa do milho muito cultural, a gente acaba voltando sempre para a broa. Eu acho que toda pessoa que mora em Minas tem pelo menos alguma relação afetiva, né, com a broa e tomar café.
E aí quando a gente para pensar de onde veio essa história, é o mais interessante para o nosso povo, né? Essa Vem de trás, né? circularidade. Vem de trás Tá remando. dando vontade, tudo. né? Mas E a aí, saúde? né, a gente tá falando Comer um aqui, pedaço vamos dessa- comer um desse pedacinho com de broa, café. né? A saúde Vamos ver aqui. fortidão, Deixa eu né? pegar uma E faquinha. criou, todo mundo criou na família, com milho, com tudo, né? Seria um café para nós. É, Ah, com certeza. A senhora vai querer um pedacinho da broa? eu aceito. É o fubá, é o milho, é a saúde. É a resistência que Deus deu, que todo mundo, né? Todo mundo tem, ou plantado ou sem plantar, tem. Até Tem essa que base ter, nutritiva do milho deve ser importante, né? Sim. Para essa população periférica também, né? Sim, porque o milho ele tem muita fibra, né? Então ele te sustenta longas jornadas, né? O milho também a gente pode pensar como uma forma de resistência. E de energia, né? Já que essa festa acontecer até 5 da manhã. Até 5 da manhã tem que ter muito café e muita broa. Ah, é. É Bacana. festa mesmo. Tudo fortidão. Porque, não, mas assim, é leite para lá, leite para cá, junta tudo. Faz muita quitanda mesmo. E essa receita aqui, gente, vocês estão vendo a live, essa receita, quem me passou foi quem estava contando essa história aqui, dando todo o nosso dado histórico. Essa receita é da senhora ou foi passada da sua mãe? Como é que é essa receita aí? Ah, é que eu lembro assim, como é que foi a vida da gente crescendo, né? Tudo bem assim. A gente que quer alegria, a gente, né? Já não tá ninguém mais aí mas tem a lembrança boa, tudo, né? E- Boas lembranças que ficou, né? Então a gente tem esse prazer de lembrança, porque Eu acho que foi a uma gente coisa pode parti-la ali. tudo boa. Uma lembrança boa. A resistência, né? Sempre foi e sempre de ser, porque se Deus quiser, né? Com Deus certeza. dá a nós todas e todos. Vou pegar um mosquitinho. Opa, brinde, né? obrigado. A broa. É um brindis. Um brinde à festa brinde da à festa broa. da broa. Saúde. A broa e o café. Pão de café.